Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O importante aí é termos esse bate-papo bacana, legal. E vamos aí começar mais um vídeo aí do programa Emovere, falando sobre as emoções. Eu sou Patrick de Castro Vilarinho, massoterapeuta, e estou aqui para ajudar vocês. Sou aqui do Centro de Terapias Integradas Vita 1, junto com tantos outros profissionais de todas as áreas diversas. Cada um com seu conhecimento, a sua área de atuação. Área terapêutica, área holística, a área espiritual e também temos produtos terapêuticos, produtos personalizados. Entre aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, entre aí também no nosso YouTube aqui, no canal do YouTube, deixe um comentário, vamos conversar aí sobre os assuntos do vídeo. E se você tiver alguma patologia, seja ela emocional, seja ela física, entre em contato conosco através dessas redes sociais, vamos direcionar vocês através de mim ou a um outro profissional aqui do Centro de Terapias Integradas Vita 1 para tratar aí a sua patologia, seu trauma, seu bloqueio. Beleza, galera? Bom, dados os informativos, vamos aí ao nosso vídeo. Esse vídeo de hoje vamos falar sobre o medo. Como que o medo atua, como que o medo funciona no nosso corpo, de onde ele vem, como ele surge e o que podemos fazer para amenizar o medo que sentimos. Bom, galera, o medo talvez seja um dos sentimentos, junto com a ansiedade, o estresse, né? Talvez seja das emoções mais atuantes aí na sociedade e na humanidade, porque medo é uma coisa que nos trava e nos paralisa. E ainda mais essa época aí que estamos vivendo, né? Todo esse ano de 2020 que vivemos, falou muito alto o medo. Então tivemos medo de andar na rua, medo de sair de casa, medo de estar em contato com outras pessoas. E isso acabou fazendo o que conosco? Isso acabou nos travando, nos bloqueando. Mas Patrick, como surge o medo? O que é o medo? Bom, vamos lá, galera. O medo, né, como sempre digo todo o programa, toda emoção, ela é gerada no cérebro. Ela joga uma descarga química em todo o seu corpo. Perdão. Ela joga uma descarga química em todo o seu corpo. Para quê? Para que você devolva ao exterior a sua emoção. Então a emoção, diferente de qual seja a emoção nada mais é do que uma reação a um estímulo que vem do exterior. Então algo que no exterior te atingiu diretamente, o seu cérebro, que é a área do sistema límbico que já falamos, irá causar sinapses, que também já falamos isso. Essas sinapses irão gerar neurotransmissores, que são essas reações químicas que eu estou te falando, entendeu? E então o que acontece? Esses neurotransmissores irá perpetuar no todo o seu corpo, irá dar essa descarga química em todo o seu corpo. Você vai sentir, e cada reação química, cada comportamento do sistema límbico irá gerar essa emoção junto com as sinapses, os neurotransmissores. Você sentindo essa emoção, você precisa devolver. Então você devolve ao mundo o medo, o estresse, a ansiedade, a preocupação, a revolta, a alegria, felicidade e milhares de emoções que temos aí. Beleza, galera? E o cérebro, ele não sabe se aquilo que está vindo do exterior é real ou imaginativo. O cérebro não sabe. Para o cérebro, não existe isso. Algo é real, algo é imaginativo, algo que você já viveu, algo que você nem vai viver ou algo que você está vivendo. Se você teve esse estímulo, o cérebro interpreta como que está acontecendo, cria a emoção, libera no seu corpo e você vai reagir a essa emoção dada, né? Então a ansiedade, como falamos no vídeo anterior, ela diz muito sobre isso, a euforia, a ansiedade. É uma emoção futura, então é uma reação a uma ação que você nem vivenciou, mas o cérebro entende que você está vivenciando e cria então a ansiedade. Então vocês veem que cada emoção tem sua particularidade. Hoje, falando do medo,
né? O medo, ele é criado desta forma no cérebro. Ele atinge dentro do sistema límbico um pontinho bem pequenininho, mas tem muita importância, chamada amígdala cerebral ou amígdala cerebelosa, tá? Então, essa amígdala, ela é responsável por registrar as emoções. Por quê? Porque dizemos que as emoções, elas são vivenciadas, né? O medo em si, né? Não as emoções, perdão, o medo que estamos falando, ele é vivenciado. Então, o medo gera através de uma aprendizagem emocional. Então, por exemplo, uma criança, você pode ver a inocência de uma criança. Então, você pode ver uma criança colocando o dedo numa tomada, uma criança brincando com uma formiga, uma criança subindo uma cadeira, ou até tentando sair do berço, que são lugares altos para uma criança atravessando a rua sozinha, correndo. Tudo isso são reações, ações que nós, adultos, né, temos medo. Então temos medo da altura, temos medo de algum inseto, algum bicho. Muitas pessoas têm medo de colocar o dedo na tomada e a criança não tem. Por que ela não tem? Porque ela não teve uma resposta negativa em referência àquela ação, àquele estímulo que ela está vivendo. Por exemplo, a criança brinca com a formiga, já brincou várias vezes, mas um dia essa formiga pica o dedo dela e ela vai ter o quê? Uma dor. Vai criar ali o quê? Um estímulo negativo. Então, todas as vezes que ela ver uma formiga, pode ser que ela não brinque mais com essa formiga. E ela vai carregar na fase adulta. Na fase adulta, essa pessoa vai ver um formigueiro e ela pode ter medo desse formigueiro. E não só na fase da infância. Estamos começando aí no início da nossa vida, que é a fase da infância. Mas ainda na adolescência ou até na fase adulta, você pode vivenciar algum medo, que você pode ter alguma experiência de ter um estímulo negativo e você criar em cima daquela experiência um medo. Então vou dar um exemplo meu mesmo, um exemplo meu, Patrick. Na minha adolescência, eu sofri em uma viagem com muitas pessoas, um enxame de abelhas, né, colmeia. Então o que acontece? Essas abelhas começaram a atacar todas as pessoas que estavam descendo uma trilha numa cachoeira. E naquele momento, muitas abelhas me atacaram porque eu estava passando bem debaixo da colmeia dela. Então as abelhas, o primeiro alvo foram eu, né? Depois disso, eu levei entre 40 e 50 picadas de abelha. Depois disso, toda vez que eu vejo uma abelha no meu dia a dia, no meu convívio social, eu crio um pânico. Eu só não crio medo excessivo porque eu sei controlar isso. Mas lá atrás, antes de ser massoterapeuta, eu já tinha esse medo e ele era muito forte dentro de mim. E conforme eu fui sendo massoterapeuta, eu usei a técnica em mim mesmo. Hoje eu vejo uma abelha, né? Não gosto de ficar muito próximo dela, mas ela pode rodear e estar no mesmo ambiente que eu. Mas vocês veem, eu adquiri um medo na minha adolescência, não foi na minha infância. Então, o medo, ele pode surgir em qualquer ponto da sua vida, né? Qualquer ponto da sua vida, o medo pode surgir. Então, o medo, ele vem pela aprendizagem. Então guardem bem isso, algum estímulo negativo que você teve, gerou essa aprendizagem emocional que a amígdala guardou, e o que aconteceu? Ela criou medo. Então tudo está registrado no seu sistema límbico dentro da amígdala cerebelosa, tá? Então precisamos tratar esse medo, né? Porque o medo, ou ele já foi, está no passado e você está carregando ele, ou ele nem existiu e você está criando ele, conforme alguma aprendizagem que você teve, tá? O medo, ele gera fobias, né? Então o medo, existem centenas, milhares de fobias, não dá para listar todas, mas são aquelas palavrinhas que sempre tem fobia no final. A aracnofobia, que é o medo de aranhas, a aerofobia, que é o medo de viajar de avião,
E por aí vai, a lista é infinita. Hemofobia, que é o medo de sangue, pessoas que têm medo de ver o sangue, alguém que fez um corte, uma cicatriz e vê o sangue pingando, a pessoa tem medo. E o medo, ele gera algumas sensações no nosso corpo, né? O medo, quando você está no instante do medo, ou vivenciando o medo presente, ou você está criando medo, mas a experiência ainda não surgiu, é lá no futuro, você acha que você vai passar aquele medo, você fica com dores musculares, todos os seus músculos ficam enrijecidos, te dá cansaço, fadiga, boca seca, garganta seca, você te dá tremor no corpo, né? E crianças aí podem até liberar urina também, porque na visão da medicina chinesa, integrativa, holística, que a gente trabalha aqui no espaço, o medo ele está relacionado diretamente à bexiga e ao rins. Então, o rins e o medo, o rins e a bexiga são os dois anfu, aí, os órgãos vísceras, que a gente diz aqui nos nossos estudos, que guardam o sentimento, a emoção do medo. Então, todas as pessoas que têm alguma patologia nos rins ou na bexiga, mais especificamente nos rins, são pessoas que têm algum medo guardado dentro de si e não conversa com as pessoas, com seus familiares. Então, insuficiência renal, pedra nos rins e por aí vai a lista, né? Então, essas pessoas que têm algum medo, tem alguma patologia nos rins e na bexiga, são pessoas que têm medo. E para você ver aqui abaixo do olho, pessoas que têm aqui nas pálpebras aqui a coloração preta, tá? Preta é que já tem alguma patologia aí nos rins, tá? Na bexiga. Ou são pessoas também, na visão emocional, que têm muito medo acumulado, muito medo guardado. Então, todas as pessoas que você vê aqui nas pálpebras muito escuro, coloração preta, é o sinal na nossa medicina, o olhar da nossa medicina, que o corpo fala e o corpo mostra, e a face, ela é a expressão de todos os sentimentos que estamos falando, que já falamos aí da tristeza, da preocupação, da euforia, e agora estamos falando do medo, tá? Então, ela na face, ela mostra muito isso. Pessoas que têm problemas auditivos, tá, galera? Labirintite, inflamação no ouvido, zumbido, e por aí vai a lista, são também expressões de pessoas que têm algum medo guardado dentro dela. Então, fique atento a esses sinais, tá? Então, a pessoa que tem, principalmente aí, seus filhos, os adolescentes, que tem uma vida ativa e que é muito feliz, muito alegre, ele tem o comportamento dele no dia a dia. De repente, ele muda esse comportamento. Ele fica mais calado, mais introspectivo. Ele não é mais a mesma pessoa. Sente com seu filho e converse, porque alguma coisa aconteceu no convívio social dele, no meio familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, se ele já estiver trabalhando novo, né? Aí com o núcleo de amizade dele, alguma coisa aconteceu que ele está em silêncio. Então o medo, ele também nos deixa introspectivos, ele nos joga para dentro, porque do medo para ir para a tristeza é muito rápido. Então você começa a reparar o seu filho, quando ele muda o comportamento dele e ele gosta de ficar muito tempo fechado, sozinho, alguma coisa está acontecendo, tá? Esse também é outro sinal. Então esses são todos os sinais que o corpo diz de pessoas que estão com medo, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, tá? E os rins e a bexiga aí que é a expressão desse sentimento de medo. Quando sentimos aí um medo, está faltando duas coisinhas aí, dois hormônios aí no nosso microcosmo, que eu costumo falar, que é o nosso corpo, que é a serotonina e a endorfina. Então são dois hormônios que causam o quê? O bem-estar. Então quando você está com medo, está vivenciando medo, está faltando, o seu cérebro desligou a reação química da endorfina e da serotonina, tá? Então você precisa trazer isso de volta. Você precisa ter o bem-estar. E quando você tem um bem-estar, você não está sentindo medo. Tá? Um é o contrário do outro. Medo é quando lhe falta um bem-estar.
É quando você está inseguro diante de alguma situação. E como vimos a escala aí a passagem das nossas emoções aí nas 5 principais emoções da nossa medicina aqui, holística, tá? Então, tudo começa, que falamos aí só para reforçar, na tristeza, que a tristeza, o início é a insegurança. Então você vai viver algo novo na sua vida, começa na insegurança, porque tudo que é o novo, você não tem um conhecimento 100%. Você pode ter um conhecimento teórico, mas na prática vai te gerar insegurança, tá? Então você, um exemplo, concluiu alguma faculdade, você pegou o diploma, você vai começar a exercer essa função. O seu primeiro dia, seu primeiro mês nesse trabalho, você vai ter uma insegurança. E se você não controlar essa insegurança, você vai gerar uma tristeza quando os resultados não forem positivos. Da tristeza, pulamos aí para a preocupação, que é quando você já está envolvido, você perdeu a insegurança, e você começa a se envolver naquela situação, e você começa a ficar preocupado que você não quer gerar erros, você se cobra. Da preocupação, pulamos aí para a euforia, que você quer fazer o quê? Tudo de imediato, você cria o imediatismo dentro de você. A euforia começa a nascer a ansiedade. A ansiedade traz o quê? O medo, que é o que estamos falando hoje. Então a ansiedade dá a reação química, a descarga química que você vai receber do medo. Tá? Então pessoas aí que, como eu disse, que tem um medo futuro, uma ansiedade lá atrás. Quando você traz um medo do passado, é algo que você já vivenciou lá no passado, está registrado na sua amígdala cerebral e você vai começar a sentir esse medo, tá? Ah, Patrick, mas como é que eu me desvinculo do medo? Bom, para você não sentir mais medo ou amenizar o índice de medo, primeiro, veja a informação que chega até você. Porque muito do medo que temos é uma que dizem fofoca. Então a pessoa pode vir em você e falar: nossa, eu vi o seu companheiro, a sua companheira lá no shopping, na praia, né, abraçado com outra pessoa. Você já começa a criar um medo dentro de você, né? Então veja muito a informação que chega até você. Cuidado com o que você assiste, com o que você lê. Cuidado nas redes sociais que tem assim muitas informações. Você precisa filtrar as informações das redes sociais. Então muito cuidado. Cuidado com pessoas que chegam até você, que trazem informações erradas, distorcidas. Muito cuidado, filtre todas as informações. Você já vai amenizar muito o medo, tá? Segundo, aí que precisa ter muita atenção, o bem-estar, como eu disse, comece a vivenciar coisas que você gosta, para você tirar esse medo de você, para você criar mais serotonina e endorfina e você ter o bem-estar. Quais são as coisas que você gosta? Eu gosto de falar muito nisso, porque as pessoas hoje em dia só se focam nas obrigações, tá? Nos compromissos, e esquecem do bem-estar, o que torna elas boas, o que ameniza, o que traz a paz interior, o relaxamento. Então estamos constantemente vivendo como androides, como robôs, né? Fazendo só funções. Estamos deixando de fazer o que gostamos. Então vá e faça o que você gosta. Terceiro, e talvez um dos mais importantes, você começa a vencer os seus medos quando você começa a vivenciar os seus medos da forma positiva. Ah, Patrick, como fazer isso? Bom, você tem um medo. Vou dar um exemplo da fobia, da aracnofobia. Então você tem medo de aranha. Você tem um pavor enorme de aranha. A aranha, talvez, uma aranha nunca tenha subido no seu braço, na sua mão. Você nunca tenha, de fato, também nem visto uma aranha. Mas o que acontece? Nós temos, como eu disse, os comportamentos, os estímulos do exterior que vivemos, que são particularidades nossas. Então tem gente que tem medo de aranha e tem gente que não tem. Mas a grande maioria da humanidade, das pessoas, tem medo de aranha. Mas por quê? Porque isso vem do ensinamento dos nossos pais. Então muitas vezes você nem vivenciou uma experiência negativa, mas é o que eu disse, o primeiro caso, a informação que veio até você. Então você tem lá seus 6, 7 anos, você está com seus pais, em qualquer região que seja,
um parque, um sítio, uma fazenda, e seus pais estão passeando com você, e vocês três veem uma aranha, a teia de uma aranha numa árvore, em uma moita, não seja, uma aranha muito grande. Então seu pai e sua mãe te puxam, tá? E eles falam para você: filho, isso é uma aranha, nunca chegue perto desse inseto, da aranha, porque a aranha morde, a aranha pica, a aranha tem veneno, porque nós seres humanos entendemos que toda aranha tem veneno. Nós entendemos que toda cobra tem veneno, porque isso remete muito lá à nossa fase paleolítica, quando a gente era lá da época das cavernas e éramos ainda macacos. Isso vem trazendo o registro de geração a geração, século a século, tá? Onde precisávamos caçar e tínhamos insetos como a cobra, tínhamos animais como o urso, como onça, como o leão. Então são todos animais, os animais que são carnívoros, trouxemos esse registro e foi passado de século a século, geração a geração, ensinamento a ensinamento, de que todos os animais carnívoros, os insetos, né, eles têm aí o quê? Medo, né? Geram medo em nós. Isso foi passado de geração a geração. Então talvez essa criança nem tenha tido um contato direto com uma aranha, mas o pai e a mãe puxou essa criança, ensinou que toda vez que vê uma aranha é um inseto que vai causar medo. Então ele criou isso sem vivenciar. Então você vê, o medo vem pela informação, pela aprendizagem da sua particularidade que você viveu, tá? Vem aí na fase da humanidade também, entendeu? Então, gente, como se livrar do medo? Bom, falamos aí do bem-estar, você tem o medo, voltando aí, a aracnofobia. Então você tem medo de aranha. Independente de como surgiu esse medo em você, você tem medo de aranha. Você não pode se aproximar de uma aranha que você já tem medo. Tem pessoas que não podem ver a foto de uma aranha, que já tem um pavor enorme. Então o que você faz? Faça uma meditação em cima desse seu medo. Então você sente na cadeira, deite, faça do jeito que você quiser, feche os olhos e vai começando a colocar imagens na sua cabeça de aranha. Ah, Patrick, eu não vou conseguir. Não tem problema. Você fechou o olho, viu uma aranha, você já saiu da cadeira. Todos os dias faça esse processo. Porque o seu cérebro, como eu disse, não entende o que é real e o que é imaginativo. Então, para você tirar o medo, que é o medo real, você precisa primeiro ir no imaginativo. Então, vá no imaginativo. Quando você começar a ter ali experiências na sua imaginação, tá? E você vai começar a, depois de um processo ali, você vai começar a ter menos medo no imaginativo. Quando chegar no real, aí vem um outro tratamento e você mesmo pode fazer. Você vê uma aranha, fique à distância. No real, veja uma aranha numa parede, assim, em algum local, fique à distância. Vá dando passos para trás. E quando você se sentir seguro, você fala, aqui eu estou seguro. Tá? Então você fica de longe olhando para ela. Olhe para ela constantemente ali, até você sentir que você controlou a situação, que você não vai sentir mais medo, mas sempre começando pelo imaginativo. Ah, Patrick, eu fecho o olho, vejo a imagem da aranha na minha mente, eu já pulo da cadeira, não consigo ficar. Não tem problema, ficou 10 segundos, amanhã fique 30 segundos, amanhã 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Então você venceu a parte imaginativa. Quando vir, você não vai ter o medo futuro. Alguém falar para você, vamos num sítio, vamos fazer uma trilha. Você fala, ah, mas lá tem aranha? Você não vai mais ter essa resposta. Você vai falar, vamos. E quando você for na trilha, as pessoas falam, nossa, você está fazendo trilha, você não tinha medo de aranha? Você vai falar, nossa, é verdade. Por quê? Você venceu a parte imaginativa. E depois vem a parte real, a vida ao qual vivemos. E, gente, o medo... Outra dica aí para você vencer o medo é a informação, mas você buscar informação, não acreditar em todas as informações que vêm até você. Então busque a informação. Você tem medo? Vá atrás do seu medo, porque muitas pessoas têm medo
de coisas que nem existem. Então pessoas têm medo aí do que os religiosos falam do diabo, as pessoas têm medo aí de encosto, que alguma religião fala, as pessoas têm medo de cemitério, as pessoas têm medo de espíritos negativos, as pessoas têm medo de viagem que nem fizeram. Então existem muitos medos que não existem, não é o material no nosso meio externo. E você já criou, tem pessoas que têm muito medo do escuro, né? E tem que dormir de luz acesa, talvez seja um dos medos aí mais presentes aí na humanidade, que também vem muito da nossa época aí paleolítica que a gente viveu, né? Que a escuridão era quando os bichos saíam para quê? Para caçar. Então nós, humanos, saímos de dia e à tarde. E à noite era a hora da gente repousar, mas muitos dos animais carnívoros saíam à noite para caçar, né? Então aí o homem tinha que ficar sempre atento, dormia nas cavernas, dormia aí nas matas, tinha que ficar atento aos bichos, qualquer barulho a gente acordava. Então isso trouxe muito para a nossa fase atual, e a gente tem medo do escuro, que talvez seja isso, e as histórias que as crianças acreditam, né? Bicho papão, e que tem as sombras à noite, e que vai pegar você, e que não sei o que, né? Então muitos são contos, então são coisas que nem existem, então temos muito esse medo. Então se informe sobre o seu medo, aprenda sobre o seu medo, pesquise, leia, mas você vá atrás e filtre. Veja como que aquele animal vive, como que aquele medo ele se comporta, né? Você tem medo de andar em alguma rua escura quando você vem do serviço ou da faculdade? Ande nessa rua no dia, de manhã, à tarde, e depois ande nessa rua escura com uma pessoa conhecida sua, uns grandes amigos, 2, 3 amigos, ande, né? Porque o ser humano também tem isso. Quando ele está sozinho, ele se sente inseguro, ele tem mais medo do que quando ele está em sociedade, quando ele está ali com pessoas junto, que também isso vem de lá para trás, para cá. Porque sempre caçávamos em grupo, né? Era muito difícil caçar sozinho. Então os machos das aldeias, lá na nossa fase pré-histórica, sempre iam os machos, né, caçar, e as mulheres, as fêmeas ficavam. Então iam 2, 3 para caçar e voltavam com a caça. Então tudo isso, gente, é aí da parte paleolítica, pré-histórica. Tem os nossos medos particulares e tem os medos que a gente nem vivenciou, mas nossos pais colocaram isso na gente. Então, galera, não crie tanta expectativa em cima de algo e trazendo medo para você. Estude, leia, medite, né? Faça uma oração, uma prece em cima do seu medo. Se liberte desse medo. E porque o medo só vai fazer você se recolher, você se fechar, você vai baixar sua vibração e você não vai mostrar quem você realmente é. Então não tenha medo disso tudo que estamos vivendo aí, de toda essa experiência que a humanidade está vivendo, que tudo que vem para ensinar. Nada vem para nos prejudicar. O grande arquiteto do universo, a consciência divina, a consciência primária, Deus, nunca nos manda algo para nos prejudicar. Sempre algo que vem é para nos ensinar, para nos tornar melhores. Mas colocamos sempre o nosso ego à frente, acreditamos que o que vem, que não condiz com a nossa vida, vem para nos prejudicar. E não é assim. Então, gente, olhe para o seu medo com carinho, com atenção, vença os seus medos. E qual que é a fobia que você tem? Não importa a fobia que você tem, o trauma, o bloqueio. Eu trabalho muito com medos e com fobias. Já fiz muitos processos mentais aqui com as pessoas. Tirei muito medo de muitas pessoas. Pessoas que já caíram da escada, pessoas que já bateram carro, pessoas que já sofreram acidente de trânsito, pessoas que tiveram término do seu relacionamento, pessoas que têm medo de prosperar, por incrível que pareça, tá? Pessoas que terminaram um relacionamento, pessoas agressivas, pessoas que foram violentadas. Então, muitos e muitos medos, eu e
todos os profissionais aqui do espaço, do Centro de Terapias Integradas Vital, já tratamos muitos medos. E muitas pessoas hoje têm uma vida completamente diferente, porque foi só ligar a chave no cérebro, foi só fazer um processo para trazer a pessoa de volta em quem ela realmente é. Porque o medo, galera, é o medo do desconhecido, tá? Então o medo é quando trava, é quando você trava. O medo está dizendo para você, na parte energética, estamos falando hoje de emoção, mas só para concluir, na parte energética, o medo diz para você, você alcançou o seu limite. Aí é o seu limite. O que você vai fazer com esse limite? Você vai travar e vai ficar aí? Ou você vai expandir a sua consciência, vai aprender e vai caminhar novamente? Isso é o medo, galera. E o medo de tudo que há na vida. Então o medo é o limite, é quando você chegou no seu limite. É a vida te testando. E quando você para e fala, vou ficar aqui, você começa a fazer o quê? A deixar de ser você. A sua vibração baixa. Você começa a gerar doenças, patologias, seja ela física ou emocional, até energética também, porque você parou. E a energia ela não pode parar. A energia tem que estar em movimento, sempre para frente. Nunca movimento estagnado. Falamos isso às quartas-feiras no programa Cura pela Energia. Então, galera, o medo é quando você atingir o seu limite. A vida está te falando o que você vai fazer. Então aprenda, se informe, vence o seu medo, você vai expandir a sua consciência, vai entrar num novo raciocínio, uma nova consciência, você vai evoluir e você vai caminhar até o próximo medo, o próximo limite. Então não se limite tanto, não deixe que as pessoas criem medo em você, que muitos dos medos que temos não são nossos, as pessoas criam. Olha, eu ouvi dizer aí que você vai ser mandado embora aqui do serviço. E você põe aquilo dentro de você e ninguém comentou nada. Foi apenas uma pessoa que falou isso de má fé, né? Ou uma fofoca. Mas geralmente é má fé. Então, o que acontece? Olhe para dentro de você, não se limite. Mostre a sua força interior, porque todos nós temos nossa força interior. Viemos da consciência primária, não somos pequenos, não somos mínimos, não se sinta diminuído, porque a consciência primária que fez eu, fez você, fez todos nós. E temos uma força interior dentro de nós. Liberte essa sua força interior e saia do medo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Quarta-feira agora, no programa Cura pela Energia, eu vou falar de uma energia muito forte, que é a energia da perda. Perder. Como que essa energia nos atinge, nos põe para baixo e vibramos energias muito ruins e atraímos a parte energética muito escura, tá? Vamos falar da energia da perda, tá? Cura pela energia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Tchau, tchau!